para quem não me conhece, eu sou a doutora Liliana Gomes e estou aqui para falar um bocadinho sobre os tipos de teste à Covid-19 que temos hoje disponíveis e que ainda geram muitas dúvidas à população. Basicamente, nós temos três tipos de testes no mercado de momento e vamos falar sobre cada um deles. Então, temos os testes serológicos, que são feitos a partir de uma análise de uma pequena amostra de sangue que detectam a presença de anticorpos, que são também chamados de imunoglobulinas, que são estruturas proteicas encontradas no plasma sanguíneo. Estes testes não estão recomendados para o diagnóstico de novos casos de Covid-19 até à data, sendo que não existem dados científicos suficientes para permitir deduzir se esses anticorpos conferem imunidade de longa duração. No entanto, apesar da sua limitada utilidade clínica, estes testes podem ser utilizados em estudos epidemiológicos populacionais e de investigação. Para se verificar se existe ou não contaminação com Covid-19, é preciso realizar outros tipos de testes, tais como os testes moleculares e os testes de pesquisa de antigênio. A nova geração de testes rápidos são uns testes de pesquisa de antigênio e são a arma mais recente da Direção-Geral da Saúde na luta contra a pandemia. A sua vantagem é o rápido acesso ao diagnóstico de Covid-19. O principal objetivo destes testes é testar o mais cedo possível e agir o mais cedo possível. Esta é a Estratégia Nacional de Testes para o SARS-CoV-2, que desde dia 9 de novembro se leva a que façam mais testes rápidos de pesquisa de antigênio para a detecção de casos de Covid-19 no país. Segundo o Plano de Saúde para outono e inverno 2020-2021, a nova tática da Direção-Geral da Saúde passa por controlar a pandemia e fazer um rastreio e isolamento precoce dos casos positivos de Covid-19 e dos seus contactos. Então, estes testes rápidos de pesquisa de antigênio serão muito úteis no caso de existência de surtos em escolas, lares e outras populações vulneráveis com necessidade de um diagnóstico rápido para agilizar a implementação de medidas adequadas de saúde pública de forma a travar a propagação da Covid-19. Os testes de pesquisa de antigênio desenvolvidos para o diagnóstico de SARS-CoV-2 visam detectar proteínas específicas do vírus produzidas no trato respiratório e são feitos através da colheita de um estado nasofaríngeo, normalmente com uma zaragatoa. Os estudos científicos demonstram que a fase com maior probabilidade de se detectar o antigênio viral no indivíduo infectado com Covid-19 será nos dias imediatamente antes dos aparecimentos dos primeiros sintomas, até 5 a 7 dias imediatamente seguintes, no período em que a carga viral no trato respiratório superior é mais elevada. A tecnologia é semelhante a um teste de gravidez. Os testes de pesquisa de antigênio podem ser realizados em pequenas séries, com baixa complexidade, uma execução da técnica fácil e sem implicar o recurso a um laboratório. Na maior parte dos casos, a leitura é visual e fica o resultado pronto num espaço de 15 a 20 minutos. A nova geração de testes rápidos de detecção de antigênio que se encontram registados no Infarmed apresentam desempenhos diversos, variando a sua sensibilidade entre os 60% e 99%, com especificidades consistentemente elevadas iguais ou superiores a 98%. A Direção-Geral de Saúde só recorre a testes que apresentem uma sensibilidade igual ou superior a 90% e uma especificidade igual ou superior a 97%. Resumindo, todos os testes de detecção de antigênio usados são fiáveis, sobretudo quando usados numa fase inicial da doença, e podem orientar as decisões em saúde pública e a vigilância do doente, permitindo isolar antecipadamente os casos assintomáticos ou obter um diagnóstico rápido numa fase inicial da doença. Para quem estão indicados então estes testes rápidos de antigênio? De acordo com a DGS,
A partir do dia 9 de novembro, os testes rápidos de antigênio estão indicados para pessoas com sintomas e indicação para vigilância clínica e isolamento no domicílio nos primeiros 5 dias de doença, inclusive. Pessoas assintomáticas que tiveram ou mantêm contacto de alto risco, como por exemplo profissionais de saúde ou alguém que tenha estado em contacto com o caso confirmado de Covid-19, se o teste molecular não estiver disponível ou não permitir a obtenção do resultado em menos de 24 horas, e está recomendado também em surtos em escolas, lares e outras instituições sob a coordenação de equipas de saúde pública. Pode ser usado também em doentes sintomáticos, em caso de internamento, quando o teste PCR não esteja disponível ou não permita obter o resultado em tempo útil. Também pode ser usado em pessoas sem sintomas, mas com contactos de alto risco, no contexto de admissão hospitalar, em estruturas residenciais para idosos, em unidades de redes de cuidados integrados, em instituições de acolhimento social, entre outros. Nestes casos, o uso de testes rápidos visa prevenir e mitigar o impacto da Covid-19 nos serviços de saúde e nas populações mais vulneráveis. Como posso saber os resultados do teste rápido de antigênio? Os resultados dos testes rápidos são disponibilizados e comunicados ao utente num prazo de 15 a 20 minutos após a realização do teste. Depois, por terceiro e último, temos os testes moleculares ou os testes PCR, que são o padrão ouro para a detecção da Covid-19. Os testes moleculares pesquisam o RNA viral do SARS-CoV-2 e tratam-se do método de referência para a detecção da Covid-19. Basta encontrar o RNA viral para nos permitir concluir que alguém está contaminado com este vírus, o que leva ao diagnóstico da Covid-19. A realização destes testes moleculares são colhidos também com uma zaragatoa no trato respiratório superior e ou inferior. A evidência científica atual mostra que o RNA do SARS-CoV-2 pode ser identificado 1 a 2 dias antes do início dos sintomas, podendo persistir nos casos moderados até 8 a 12 dias após o início da doença. Embora existam casos reportados de detecção de RNA mesmo após o 28º dia de infecção. Dependendo da capacidade do laboratório, o resultado deste teste pode ser conhecido no prazo de 24 horas a 48 após a sua requisição. Então, quais os testes à Covid-19 mais fiáveis? Como é que medimos essa fiabilidade? A fiabilidade dos testes à Covid-19 mede-se geralmente por 2 critérios: a sua sensibilidade, ou seja, a capacidade de detectar pessoas infectadas, e a sua especificidade, o número de falsos positivos que pode eventualmente indicar. Como em todos os testes laboratoriais, existem vários aspectos que podem condicionar a fiabilidade dos resultados dos testes PCR. A probabilidade de um resultado positivo varia consoante o tipo de amostra biológica, a qualidade da colheita e a quantidade de RNA viral presente naquela amostra. Os testes de detecção de antigênio, em princípio, têm uma menor sensibilidade que os testes moleculares, os PCR, particularmente quando a carga viral é mais baixa, sobretudo no início da infecção. A detecção de antigênios pode ocorrer mais tarde do que a identificação do RNA viral, que ocorre por pesquisa do teste PCR. Contudo, quando a carga viral é elevada, nos dias que antecedem os sintomas e 5 a 7 dias após o aparecimento dos mesmos, o potencial destes testes aumenta. Ou seja, a nova geração de testes rápidos de detecção de antigênio que se encontram registados no Infarmed apresentam desempenhos diversos e bons,
com sensibilidade entre 60% a 99% e especificidades elevadas superiores a 98%. Uma outra questão que se coloca é se com um teste de antigênio negativo necessita ainda assim de fazer um PCR. Faça um resultado negativo num teste rápido de pesquisa de antigénios caso haja elevada suspeita de Covid-19, como a apresentação de sintomas da doença. A DGS recomenda a realização de um teste PCR. Contudo, esta decisão de fazer o teste compete ao médico assistente que age consoante a análise e ponderação da situação clínica e epidemiológica evidenciada. Outra pergunta: há testes rápidos à venda na farmácia? Segundo o Infarmed DGS, os testes para SARS-CoV-2 só podem ser realizados em locais que cumpram os requisitos de segurança, como em unidades prestadoras de cuidados de saúde, onde sejam asseguradas as condições de higiene e biossegurança adequadas, e os testes de antigénios necessitam também de ser realizados por um profissional de saúde. Por essa razão, não faz sentido estarem disponíveis para venda na farmácia. Se tiverem mais alguma dúvida que eu possa ajudar e que possa não ter ficado aqui esclarecida, podem deixar nos comentários que eu responderei o mais rápido possível. Cuidem-se, protejam-se, sigam as recomendações da Direção-Geral de Saúde e obrigada por assistirem.